dizer que é muito especial para mim estar fazendo parte desse projeto. Saúde mental é uma das coisas que eu sempre busco trazer nas minhas falas, de quanto isso é importante e de que, de alguma forma, isso também interfere na saúde sexual. Eu sou um homem trans, trabalho na área da pesquisa clínica, também sou articulador de saúde dentro da coordenadoria de HIV/STs, sou colaborador dentro do Instituto de Saúde Diversa, e o meu papel é meio que eu sirvo como ponte entre a comunidade trans masculina e de homens trans para os profissionais de saúde e para essas redes e para esses núcleos, porque a nossa demanda ainda é uma demanda que infelizmente não se fala, não se aborda. Quando a gente fala em saúde sexual, eu acredito que pessoas com vagina não conversam sobre isso, né? Então a gente pensando, se colocando aqui nos nossos lugares, a gente é criado socialmente enquanto mulheres, então existe um tabu muito grande de se falar sobre isso, e hoje a minha área é justamente pesquisar sobre, né, o quanto a gente sabe sobre, o quanto as pessoas não sabem, o porquê que não sabem, o porquê que essa informação não chega. Então, a convite dos meninos do IBRAT, eu estou aqui para a gente realmente trocar uma conversa. Talvez eu traga alguns assuntos aqui que para vocês já sejam corriqueiros, mas é um assunto que a gente vai conversar ali na hora do bate-papo, tudo, e vocês, o que vocês tiverem de dúvida, gente, eu estou aqui. Eu sou educador, eu estou justamente nesse lugar para vocês tirarem essas dúvidas comigo, porque às vezes a gente sabe que algum atendimento ali acontece alguma pergunta ou outra, e às vezes uma palavrinha, uma coisinha gera uma chave, gera um gatilho, e essas pessoas não conseguem aí dar continuidade num tratamento adequado. Então, eu vou começar, eu vou botar minha tela aqui com vocês. Acho que o host me diz... O host não está deixando fazer isso. Se puderem botar aí minha apresentação, gente, super agradeço. Hoje a minha área de pesquisa, como eu falei, é justamente a pesquisa voltada aí a métodos de prevenção à cura e HIV. Quando a gente fala em pessoas trans masculinas e homens trans, a gente não tem dados sobre essa população, por exemplo, essa população que vive com HIV. A gente sabe que o acesso à PrEP dessa população é um absurdo de tão baixo. Então, o meu trabalho é justamente levar informação para as pessoas, e principalmente dentro da área da saúde. Eu dou muita palestra lá dentro da USP, para a galera que vem se formando aí, e justamente para tirar esses tabus. Conseguiram, gente? Agora você tem autorização para... Tenta agora que você está como host. Agora vai. Vocês estão vendo aí, bonitinho? Sim, perfeito. Deixa eu só descobrir como é que eu passo pro lado estranho aqui, gente. Aí. Então, eu fiz aqui, saúde sexual, acho que aborda realmente bastante esses temas, né? A gente vai passar rapidamente aqui pelo um pouco de hormonização, as cirurgias, as tecnologias que a gente tem disponível, o quanto a saúde mental, de alguma forma, afeta, né, a nossa saúde sexual, e também essa questão do machismo, que é uma das sombras que nos perseguem aí, principalmente na nossa construção de masculinidade, né? Então, todos esses assuntos, eles, de alguma forma, refletem na nossa saúde sexual. Se vocês tiverem dúvida também, galera, quiserem mandar aí no chat, os guris estão me apoiando. Então, essa informação é extremamente importante, né, de que existe uma estimativa de 42% da população trans já tentou suicídio, e o que mais assusta a gente é ver que desses 42%, 85,7% são pessoas trans masculinas e homens trans, que já pensaram em suicídio ou até já cometeram esse ato. Eu estava participando de uma construção de uma pesquisa agora há pouco, e é uma pesquisa que é pela primeira vez que a gente está conseguindo realmente dados concretos dessa população, e é assustador, assim, gente. Para mim, que faço parte dessa comunidade, ver um dado desse simplesmente me assusta pra caramba, porque me faz me colocar no lugar de, porra, eu trago aqui o Popovaz, que a gente conhece, que era um cara que tinha todo o acesso à informação, acolhimento familiar, acesso à saúde, e aí eu fico pensando, se ele chegou nesse ponto, imagina os outros, né, que não estão nesses lugares, que muitas vezes são invisibilizados, vulnerabilizados, né, eu não acredito que existem pessoas vulneráveis, eu acredito que as pessoas são colocadas em questões de vulnerabilidade. Bom,
homens trans, pessoas transmasculinas. Eu já recebi várias vezes essas perguntas, né, de pô, Ratos, e aí, qual é a diferença, né, de homens trans, pessoas transmasculinas? Gente, a diferença é simplesmente a forma como a gente enxerga essas masculinidades. Quando a gente fala homem trans, mulher trans, a gente pensa de uma coisa muito binária, né? De que como é ser homem e como é ser mulher. Então, as pessoas não binárias, elas vieram justamente para quebrar esse padrão, essa forma quadrada de como é ser homem, de como é ser mulher. Então, a galera não binária, ela veio aí com os dois pés, trazendo pra gente de que, velho, existem várias formas de masculinidades quanto de feminilidades. Então, essa é uma das maiores diferenças. Eu me entendo enquanto homem trans, porque eu tô bem dentro desse estereótipo e fenótipo binário do que é ser homem. Se eu estiver indo rápido demais, galera, vocês me avisem aí, porque deixa eu abrir o chat aqui para qualquer coisa também. Tá de boa? Estão me ouvindo? Perfeito. E aí o conceito da masculinidade, né, gente? O conceito é a representação da masculinidade na sociedade, ele é legitimado de um princípio extremamente machista, né? A gente sabe disso, a gente, enquanto pessoas trans, masculinas e homens trans, a gente constrói muito isso, né? Do que é ser homem, o que eu preciso fazer para provar de que eu sou homem, né? Então, quando eu me entendi uma pessoa trans, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, eu construí a minha masculinidade em cima daqueles estereótipos de tipo, eu preciso cuspir no chão e chamar a mulher de gostosa, senão eu não vou ser considerado homem. Então, quando eu vim para São Paulo foi um choque de realidade para mim, que eu disse, caralho, que porra é essa que eu tô fazendo? Eu tô literalmente repetindo um comportamento que de alguma forma me incomodou em algum tempo, né? Então, o que tá acontecendo? Pô, São Paulo realmente abriu a minha mente para muitas coisas, principalmente para quebrar essa coisa do que era ser homem masculino e tal. Eu trouxe aqui uma arte do Lune, né, que é uma pessoa transmasculina não binária, artista. Eu acho sensacional a forma como ele representa os nossos corpos, né, principalmente a diversidade das masculinidades enquanto arte. Já me entreguei aqui, Julia, acho que eu sou gaúcho, né? O sotaque não adianta. Então, a gente traz aqui os modelos, né, vigentes de masculinidade, e eu acho que é muito importante trazer isso, principalmente nessa conversa, gente, porque, como eu falei, a gente vem aí cada vez mais quebrando esses fenótipos, esses conceitos, e eu fico, às vezes, pensando, principalmente nessa galera, o quanto essa galera é colocada à prova, as pessoas não binárias, mas então tu é homem, tu é mulher, tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo, não, mas não pode. Eu, por exemplo, eu ouvi no Rio Grande do Sul, eu fui expulso de 2 grupos de pessoas trans masculinas de que eu não estava performando a masculinidade de uma forma coerente para eles, de que eu não estava sendo homem suficiente, de que eu estava bugando as pessoas. Então, aquilo para mim, eu digo, cara, então, muito obrigado, isso não me representa, não é esse tipo de homem que eu quero ser e tal. Então, se eu não faço parte do grupo de vocês, eu dou graças a Deus, porque eu não quero ser que nem vocês. Então, a gente fala aí agora um pouco sobre as tecnologias, que é alguma coisa que provavelmente eles vão trazer isso para vocês. E vale lembrar que nem todo mundo tem a mesma necessidade de fazer cirurgia, de fazer esse acompanhamento hormonal. Eu estava trocando uma ideia com um menino do México, eu estou fazendo vários contatos com pessoas transmasculinas de outros países, porque eu estou estudando justamente o quanto o machismo atrapalha nessa nossa construção, né? E a gente estava trocando uma ideia sobre, por exemplo, a questão dos homens asiáticos, que não tem esse fenótipo de ter barba e tal, e lá para eles, por exemplo, o principal é a cirurgia, não é fazer acompanhamento hormonal. Então, a gente vê como que funciona esses contrastes culturais, né, de que é ser homem, de que é ser mulher. Porra, 299 anos atrás lá, os caras usavam saia, usavam peruca. Então, o que aconteceu aí? O que aconteceu com a nossa sociedade? Que a gente precisou criar, de alguma forma, padrões do que é ser ou do que é não ser, né?
E quando a gente fala em tecnologia, galera, é super importante falar isso. Eu trouxe aqui para vocês como referência uma cartilha da galera do Núcleo dos Homens Trans do Brasil. E essa cartilha ela foi tirada pelo Ministério da Saúde de ar, justamente por trazer algumas dessas informações, né? Então é foda, assim, porque a gente não tem informação de nada. Aí surge uma cartilha que é literalmente produzida por nós mesmos, trazendo informações, trazendo realmente a nossa realidade, e isso é boicotado. Então a gente vive, sinceramente, assim, em cima de uma linha de que a gente não pode falar, de que a gente não pode pensar, de que a gente não pode se expressar, porque isso é visto como errado, isso é visto como não correto, digamos assim. Então, o Baider é uma das tecnologias disponíveis aí que a galera usa, mas é muito importante trazer isso, gente, que isso, ele foi, agora há pouco saiu um estudo de quanto isso realmente atrapalha, por exemplo, na respiração mais para frente, em questões de cirurgia. Eu tenho um episódio de que eu lembro exatamente, assim, eu estava jantando numa churrascaria, eu comecei a passar muito mal, e eu tava usando um binder. E eu lembro que eu fui no banheiro e eu abri aquilo, eu disse, cara, o que que eu tô fazendo, sabe? Pra que que eu tô fazendo isso, sabe? Eu precisava, tipo assim, foi uma libertação. Foi quando eu disse assim, cara, foda-se, com isso ou sem isso, eu vou ser homem diferente, sabe? Ninguém vai me dizer se eu vou ser mais ou menos homem porque eu tô de binder, porque eu tenho um peito, porque eu não tenho. Então, é uma das coisas que a gente traz, já é comprovado quanto isso traz de malefício depois, por exemplo, na hora da cirurgia, por questão de estar amassando a glândula ali, aquilo dificulta, em questões de respiração, porque aquilo aperta o tórax. Então, gente, isso é literalmente assim, é um castigo estar usando um trem desse, né? O Packer, que é um Packer super conhecido, existem vários nomes, dildo, cinta, enfim. Tem o Packer, que alguns dos meninos usam, alguns optam por não usar, mas quando a gente fala em saúde sexual, é super importante falar sobre a higienização. A galera acha que é um packer, é um silicone e tal, não precisa higienizar, não precisa usar camisinha. Sim, galera, precisa, entendeu? É contato com fluido, então tu precisa fazer uma higienização. Outra coisa, tipo, uma coisa que eu trago muito, os meninos às vezes querem comprar um packer, sei lá, de 30 centímetros, sabe? E isso vem muito na construção de que, se eu tiver um packer maior, eu vou ser mais homem, eu vou ser mais macho, não sei o quê. Então, é uma das coisas que a gente vem trazendo, velho, tamanho não é documento. Eu sempre trago isso. Então, a gente precisa muito quebrar essas coisas, principalmente falocêntricas, né? Dessa necessidade, muitas vezes, de fazer uma cirurgia, de ter um packer maior e tal. O quanto a gente ainda é preso nesse falocentrismo, que é uma coisa construída culturalmente. A gente vê isso muito no meio G, né? Cisgênero. Então, tem aí o packer, que é uma das coisas que vários meninos vendem e tal. Existem vários tamanhos, cores, o negócio assim é um show, literalmente. O pump, que é um assunto super chato de falar, assim, as pessoas querem cortar isso das cartilhas de educação sexual, porque isso faz mal e tal, mas é uma realidade, gente. Os meninos usam isso serve como uma tecnologia ali para aumentar o clítoris, então isso é usado, muitas vezes os meninos se machucam usando isso, mas é uma questão que provavelmente talvez apareça para vocês, tipo, usei o pump e tal, o que eu posso usar? Então existe o pump, tem gente que faz com seringa em casa, tem para vender. Então é uma das tecnologias assim que no meio de grupos de Facebook, WhatsApp, a gente vê bastante esse papo. E aqui o minoxidil, né, o famoso minoxidil, que muitos meninos ali da década de 90, adoro falar isso, década de 90, né, década de 80, gente, falo década de 90, parece que eu tenho assim, sou o cara mais adulto do planeta. Mas o minoxidil, que é uma coisa super procurada, é uma tecnologia assim que muitos homens cis usam, que é para ajudar na construção ali da barba, do pelo. Então, muita gente usa, manda manipular, isso está à venda em vários lugares. Então, é uma coisa que tem um certo cuidado de ser usado, não pode ser passado assim, vou passar e vou ir para o sol. Então, ele queima, ele tem... Então, é uma coisa que tem que ser cuidado, assim. Minoxidil, eu quero ter barba e tal. Gente, existe o minoxidil, melhor coisa do mundo. A testosterona,
porque acaba sendo a santa testosterona para muitos, né? Aquela coisa desejada de quando a gente, porra, estou me descobrindo homem trans, tá, quero testosterona, quero ter músculo, quero ter barba. A galera começa a usar essa testosterona sem acompanhamento médico, começa a comprar muitas vezes em grupos de Facebook, WhatsApp, e aí a gente tem um grande problema, né, galera, que é esse uso dessa testosterona de forma descontrolada. Uma das coisas assim que eu falo bastante, né, e o que eu fico muito chateado dentro da área da saúde é que a gente é sempre colocado dentro de caixas. Então, infelizmente, existe uma tabela padrão de uso de testosterona para os homens trans, e eu acho extremamente errado. Não tem como padronizar isso, cada pessoa é cada pessoa, a gente literalmente é fisiologicamente diferente, não tenho o que falar. Então é foda porque muitos dos... Eu comecei assim, eu vou dizer que não, mas eu comecei assim, pô, fulano, quanto que tu usava? O que tu usava? Pá, me passa o contato, compra aquela coisa ali no mercado informal, digamos assim, e, cara, é muito foda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá no Rio Grande do Sul aconteceu uma situação de um menino que fazia um acompanhamento num programa que chamava Programa de Transtorno de Identidade de Gênero. A gente ainda era transtornado, tá? E esse cara, tipo, ele não estava conseguindo fazer o acesso dos hormônios, e ele começou a comprar pela internet. Cara, esse cara teve um infarto simplesmente porque ele estava injetando óleo de cozinha no corpo. Então, tipo, foi muito pesado, assim, ele veio a óbito e descobriram depois que era óleo de cozinha, que ele estava comprando esse hormônio pela internet, porque a gente tem aquela pressa, né? Principalmente os meninos que se entendem nesse espectro aí binário da coisa de, porra, a testosterona vai trazer a minha masculinidade, eu vou usar testosterona, eu vou ser macho pra caralho. Tipo, a primeira testosterona que eu vou aplicar, no outro dia eu já vou acordar com barba. Então, esse é um dos maiores problemas da questão de saúde, eu acredito, que é esse difícil acesso, né? A gente sabe, gente, SUS é maravilhoso, tudo, mas cada vez mais existe aí uma procura enorme e o nosso sistema não está preparado para a nossa demanda que vem crescendo cada vez mais. Os nossos médicos, os nossos profissionais não estão preparados para atender a nossa população. Claro, a gente tem aqui, porra, vocês como exemplo que estão literalmente no dia 23, no meio do carnaval, bombando, super prestando atenção aqui. Então, assim, são poucas essas pessoas, porque as academias não preparam esses profissionais. Eu tô falando isso assim, porra, eu tô dentro da USP, às vezes eu converso com um cara que tá se formando ali médico, passou pela residência, o cara, eu só vi isso em uma aula, velho, eu só vi isso em 2 aulas, eu não sei lidar. Então, tu fica cada vez mais apavorado, literalmente, né? E quem tem direito a isso? Galera, todas as pessoas têm direito a acesso ao SUS, tá? Então, a gente separa aí por procedimentos ambulatoriais, que começam a partir dos 18 anos, e os atendimentos hospitalares, que é a partir dos 21 anos. Então, o atendimento ele tem que ser humanizado, ele tem que ser acolhedor, livre de discriminação, mas a gente sabe que isso não é uma realidade, né? Que infelizmente a gente lida com pessoas, com seres humanos, então às vezes as pessoas têm informação, as pessoas sabem das leis, porque existem leis para isso, de respeito ao nome social, existem leis de que a gente precisa realmente receber um atendimento digno, mas a gente lida com pessoas e muitas vezes a bonita ali da recepção, ela não quer falar o teu nome social, ela simplesmente se nega. Então, uma das coisas que eu sempre procuro dizer, galera, a gente tem que saber todas as leis que nos contemplam, porque a gente precisa ter argumento. Quando a galera não respeita, dizer, velho, como tu não tá me respeitando? Sabe que tem uma lei, tá aqui, ó, tem uma portaria, inclusive vou ligar agora, vou fazer uma denúncia. Então, a gente precisa saber disso. Quando eu descobri leis que me contemplavam enquanto cidadão, enquanto uma pessoa trans, que são poucas, isso me facilitou em muitas coisas, porque realmente às vezes as pessoas não têm interesse de saber, as pessoas não sabem, por mais que sejam obrigadas, elas não estão nem aí. Então, no momento que a gente tem essas leis, que a gente sabe, que a gente se apodera disso, é outra situação. E quem deve procurar, né, e como deve procurar. Aqui em São Paulo é um exemplo, é um espelho para o resto do Brasil. A gente tem aqui em torno de 25 unidades que fazem atendimento de acompanhamento hormonal, psicológico, em várias redes de saúde básica, em várias redes, tem ONGs que fazem isso.
Então, todo mundo tem esse direito, mas é uma realidade. A gente sabe que nem todas as pessoas conseguem acessar. Pessoas da periferia muitas vezes não conseguem ir nesses espaços, mano, porque essa pessoa não tem uma passagem. Tipo, ela não tem R$ 5 para dar no metrô. Então, a gente tem que pensar muito nisso e descentralizar isso. São Paulo é muito legal, é muito foda, tem muita coisa, mas é tudo muito centralizado. Então, se a gente começa a pensar em regiões periféricas, a gente tem que começar a pensar além, principalmente acolhimento à saúde, que é básico. A gente precisa ter esse atendimento de saúde de uma forma, principalmente para pessoas trans. A gente não sabe como vai ser aqui para frente. Enquanto homem trans, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente tomando testosterona há 20, 30 anos, ou tomando lá a testosterona que a gente comprou na internet. Então, a gente literalmente não sabe de nada. A gente acaba sendo um estudo vivo ainda, né? Gente, tô mandando direto aqui. Se vocês tiverem dúvida, porra, manda aí. Pode me mandar, por favor. Sintam-se à vontade. Se eu estiver falando muito rápido também, diz, cara, pelo amor de Deus, desacelera aí. Só 10 minutos, meu Deus do céu. Então, vamos rápido aqui. Aí tem as cirurgias disponíveis, né? Mastectomia, mamoplastia, masculinização peitoral, a esterectomia, que existem de várias formas. Ela tem aquela esterectomia total, a por vídeo. Deixa eu passar aqui. Passa, meu filho. Então, aqui tem uns exemplos da cirurgia plástica nas mamas. Eu trouxe isso, galera, porque é muito importante falar isso sobre as cirurgias, né? Eu vou até pular aqui, por causa dos 10 minutos, porque a gente, enquanto pessoa trans, a gente acha de que a cirurgia vai trazer, algumas vezes, tipo, vai ser a solução da nossa vida, sabe? E quando a gente fala em SUS, muitas vezes as técnicas do SUS, a gente pega profissionais ali que estão, querendo ou não, em hospitais, escola, e acontece muitas vezes do cara lá fazer a cirurgia no peitoral e ficar com uma cicatriz, ou a cicatriz ficou torta, ou a cicatriz deu queloide, e aí? Conheço vários meninos que fizeram essa cirurgia, que hoje não tiram a camisa. Para eles, assim, aquela cicatriz, o fato de ter aquela cicatriz, eles falarem, velho, agora eu vou tirar a camisa, a pessoa vai olhar na minha cara e vai achar que eu sou trans. Então, eu acho que é muito importante falar isso, de que a gente não pode botar uma expectativa em cirurgia, em resultado de hormônio. A gente tem que entender, a gente tem que se empoderar, a gente tem que criar uma segurança de quem a gente é. E quando eu falo isso sobre saúde mental, acho que tem muito a ver, sim, com saúde sexual, de que tá aqui, né? É a nossa cabeça, tipo, é a nossa cabeça que é o nosso escudo que nos bloqueia. Então, a gente precisa construir essa segurança, e construir essa segurança num país que a gente vive, é extremamente absurdo, é muito difícil, até porque a gente não se sente seguro com nada, né? Como que a gente vai construir uma segurança de nós mesmos num lugar que a gente não tem segurança de nada, digamos assim? Deixa eu pular aqui. Eita, dava pra ficar falando 2 horas, mas né, vamos correndo, vamos correndo. Ah, muda a sala, beleza, gente, vocês estão empolgados, eu também tô, posso falar aqui bastante. Acho que é importante falar também sobre essa cirurgia, né, a masculinização de genitália externa, que é uma das cirurgias que ainda está em aspecto de... Cara, eles estão trabalhando em cima disso ainda, não é 100% funcional, são pouquíssimos homens trans e pessoas trans masculinas que estão aqui, no Brasil, principalmente, que tiveram acesso a essa cirurgia, os poucos que tiveram que refazer essa cirurgia várias vezes. Então, é uma cirurgia ainda em caráter experimental, completamente diferente das mulheres trans. Então, assim, conheço um rapaz que teve acesso a essa cirurgia, assim, e ele fala assim que, cara, se ele soubesse de tudo que ele teria que passar, ele não teria feito, realmente não teria feito, porque é muito foda, assim, a gente, caráter experimental, tudo, se a gente for avaliar, é tudo em caráter experimental, a gente é um experimento, gente, galera, a gente literalmente é um experimento, a gente sabe mais sobre o nosso corpo do que o próprio livrinho de medicina. Então, a gente é um experimento, a gente está aí, eu vejo isso muito, né, da minha vivência, eu acho que a minha área traz muito isso, tudo para mim é um estudo, tipo, conversar com as pessoas na rua, com outros homens trans, com outras culturas, para mim, traz muito isso para dentro da minha área profissional e das minhas vivências também, né. Então, essa é a masculinização da genitália externa.
Houve avanços no caso da cirurgia sobre necroses ou já tem outros avanços? Então, já tem outros avanços. Tem a falo, né, que ela é a mais conhecida, onde tu faz um enxerto, muitas vezes tira do antebraço ou da coxa. Tem a metoidioplastia, que é uma cirurgia que ela expande, né, tipo, o clítoris ali nada mais é que um pênis que não cresceu por falta de hormônio e tal. Então, essa metoidioplastia, ela puxa para fora, ela desencapa ali em torno de 6, 7 centímetros. É um negócio, meu Deus do céu, vou ficar com 29 centímetros. Não vai, sabe? Então, assim, ela tem essa outra técnica. E se eu não me engano, tem uma outra técnica também agora, que eu tava pesquisando, eu não vou saber direitinho, mas é que é realmente, assim, é um implante. Gente, é um troço muito louco, assim, através, tipo, de um ímã. É um negócio magnético. Eles implantam, tipo, um ímã embaixo, assim, como é que é o nome disso, meu Deus? Agora esqueci o nome, mas enfim, bota um ímã assim e depois, tipo, acopla a prótese, assim, essa é a mais top, assim, mas é caráter muito experimental. Então, a gente, em questão de genital, para nós, pessoas transmasculinas e homens trans, ainda é caráter muito experimental. Mas eu acho que isso vem se quebrando, galera. Eu acho que a gente vem entendendo que, tipo, não é o fato da gente ter uma vagina que, tipo, tem alguma coisa errada, entendeu? Eu acho que a galera nova, assim, essa galera nova é ótima, né? Ai, gente, eu me sinto muito idoso falando assim. Mas essa galera mais jovem, tipo, vem desconstruindo isso, sabe? Vem se entendendo, vem conhecendo o seu corpo, que eu acho que é uma das coisas que provavelmente apareça muito, às vezes, em consultas, essa coisa de, tipo, existe uma disforia muito grande ainda por a gente linkar, muitas vezes, o fato do falo com masculinidade. Porra, eu não tenho, então, cara, eu não sou homem, sabe? Então, a gente vem desconstruindo isso cada vez mais. São poucos, eu confesso para vocês que hoje não são tantos meninos que eu conheço que querem fazer essa cirurgia, mas ainda existe. Isso é super importante de falar, gente. Quando eu falo ali sobre a gente criar uma expectativa entre fazer a cirurgia e, meu Deus, a cirurgia vai mudar minha vida, depois da cirurgia eu vou ser feliz, nada vai acontecer comigo. Existem essas cirurgias disponibilizadas pelo SUS, só que a gente vive numa realidade aí que pessoas trans, nem todas as pessoas trans têm um emprego formal. Muitas vezes a galera se vira com frila, coisa e tal. E para essas cirurgias, gente, a gente precisa realmente fazer um planejamento. Cara, como que tu vai falar nisso? Como uma pessoa vai fazer um planejamento financeiro, uma pessoa trans que às vezes não tem trampo, não consegue trabalhar? Só que é a realidade, gente. A gente precisa de se planejar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz a cirurgia de esterectomia total. Eu tirei útero, ovário, é aquela com cortezinho. E na minha cabeça ia ser muito tranquilo. Tipo, porra, vai ser tranquilo, vou ficar deitado. A minha sorte, galera, é que eu tinha, assim, eu divido apartamento com mais 2 pessoas. E se não fosse os meninos me ajudar, eu tava, tipo, foi horrível a minha recuperação. Eu ficava pensando, gente, realmente assim, ó, eu não nasci para ser mulher, porque primeiro que eu sou fiasquento com esses negócios de dor, com esse negócio de médico, eu pensava, cara, as pessoas têm filho, tipo, faz cesárea, já cuido dos filhos, no outro dia estão lá e pegam o filho no colo, muitas vezes estão casados com uns bosta que não serve para nada, e eu fico pensando, e eu aqui, deitado há 5 dias, sem conseguir me levantar. Aí eu disse, imagina se o meu trabalho não tivesse me dado um espaço, tipo, se eu não mexeram no meu salário, nada, eu fiquei literalmente 1 mês em casa, voltando a andar com muita dificuldade, eu precisava de ajuda para levantar, eu precisava de ajuda para sentar, e aquilo ficou me martelando muito, porque eu vejo muitos meninos, vou fazer esterectomia, vou fazer isso, e eu disse, cara, vocês já se programaram? Como que tá? Tipo, como que vocês vão fazer? Vai ter alguém para cuidar de vocês? Porra, às vezes menino mora na rua, velho, tipo, a casa de acolhimento, tipo, com 10, 15 pessoas. Então, uma coisa que tem que ser muito bem planejada, gente. É ótimo a cirurgia, tipo assim, eu não me arrependo de nenhuma das cirurgias que eu fiz, só que a gente tem que trazer essa realidade, né? Não fazer, ai meu Deus, um mar de rosas, ai a cirurgia, vai. Não é isso. Eu acho que as pessoas têm que ter uma consciência de que muitas vezes pode sim acontecer da pessoa gerar uma frustração. Então, vamos lá, vulnerabilidade, que agora tem a ver tudo com saúde sexual, já
Como eu falei ali na frente, eu acredito que as pessoas são colocadas nessa situação, né? Se a gente for pensar de um conceito todo aí cultural e social, pessoas trans, elas são colocadas em vulnerabilidade. E aí, quando a gente fala em vulnerabilidade e pensa em STs, HIV e AIDS, é muito foda assim, falar sobre isso, principalmente na minha área, porque eu comecei dentro dessa área, gente, justamente porque as pessoas. Eu trabalho na área de pesquisa de métodos e cura de HIV, PrEP, PEP, a vacina do mosaico, e até então essas pesquisas e esses métodos não contemplavam pessoas transmasculinas, porque eles acreditavam que essas pessoas não estavam dentro desse nicho aí de vulnerabilidade, pessoas vulneráveis. Então, porque eles entendiam que pessoas com vagina, homem trans, tal, automaticamente essas pessoas seriam héteros e se relacionariam com mulheres cis. Em nenhum momento passou na cabeça deles de que poderiam haver relacionamentos transcentrados ou poderiam haver meninos homens trans que são gays, porque a gente sabe que sexualidade é diferente de identidade de gênero. Então, começou-se a se pensar sobre isso, só que como vai conversar sobre isso? Um homem cis branco vai falar sobre isso com as pessoas trans masculinas e homens trans, sem saber onde essas pessoas se encontram, sem saber sobre as demandas dessas pessoas. Então, eu fui convidado a participar de uma construção de uma pesquisa que contemplavam essas pessoas. Então, através dessa construção dessas pesquisas, a gente começou a entender várias coisas, né? De que, primeiro, a gente literalmente é criado socialmente enquanto mulher, mulheres cis não falam, pessoas com vagina não falam sobre saúde sexual, não falam sobre sexo, isso não é falado nas escolas. Eu não sei vocês, mas eu nunca tive educação sexual na escola, e quando eu falava de sexo com a minha mãe, pelo amor de Deus, fazia o sinal da cruz e meu Deus, não fala isso. Então, para mim, eu fui aprender isso onde? Na rua. Aprendi na rua, aprendi com fulano, aprendi com ciclano, porque muitas vezes o que é levado, às vezes, para mídia, panfletos e coisa e tal, também não contempla a minha população. Então, a gente não vê materiais, a gente não vê voltado a essas pessoas, no caso, um material explicativo, a gente não consegue se identificar, a gente não consegue se sentir contemplado, automaticamente a gente acha que essas tecnologias disponíveis não são para a gente. E hoje, por exemplo, eu trabalhando na coordenadoria aqui de São Paulo, eu fico muito chocado, assim, porque de 100 pessoas que usam PrEP, botar ali de 100 homens gays cisgêneros que usam PrEP, 100%, tipo, desse 100%, 4% é pessoas transmasculinas, entendeu? Desse total. Então, é muito pouco, assim, porra, se 100 pessoas em São Paulo acessam, tipo, tem 3 homens trans em São Paulo tomando PrEP. Por quê, velho? Por que isso está acontecendo? Sendo que essa população está tendo um índice cada vez maior trabalhando aí enquanto profissionais do sexo, está tendo um crescimento muito grande dos meninos em aplicativo de pegação, muitos já estão entendendo de que a sexualidade deles, às vezes, são bi, são hétero, se relacionam com mulheres trans. Então, o que está acontecendo? O que a gente está pecando para que essas informações cheguem e essas tecnologias nos contemplem, né? Vamos trabalhar isso na raiz. Quando eu falei com os meninos, de cara, eu acho que é super importante falar isso, porque às vezes, dentro de um acolhimento psicológico e tal, tu se sente muito mais confortável de falar sobre relação sexual do que dentro de um consultório com um cara com um jaleco branco te olhando lá com uma cara. Não conversam. E eu vejo isso pelo meu trabalho. Eu faço muito esse trabalho de acolhimento, de o cara chegar e dizer, eu fiz isso, isso, isso. Eu digo, aí, amigo, você falou com o médico? Não me sinto confortável de falar com o médico. Aí eu fico naquela situação, porra, como é que eu não posso expor essa pessoa? Então eu pego essa pessoa, tá, vamos lá, vamos fazer um teste rápido, vamos fazer isso, cara, tu já conhece a PrEP, vamos usar PEP, porra, cara, tem que usar camisinha. Então eu faço muito mais esse trabalho, porque eles sentem a segurança de falar comigo sobre isso, de falar com um psicólogo, do que muitas vezes falarem com o médico e ter medo do médico, porque, gente, existe, tipo, eu já falei eu nunca me esqueço disso, eu falei com uma
médica, uma vez que eu queria tomar PrEP, ela me olhou com uma cara e disse assim, tu tem que te cuidar, e tem que desmistificar isso, né, essa coisa de, tipo, tirar essa carga que existe de pessoas vivendo com HIV, que é um preconceito absurdo, que a gente coloca esse terror nas pessoas. A gente tem que falar sobre saúde sexual de uma forma mais leve. Saúde sexual tem que ser conversada, velho, na roda de conversa, tem que tornar isso, tem que normalizar isso, como se tu estivesse falando sobre saúde mental, sobre saúde fisiológica, sobre academia que tu faz, sobre, fiz o exercício e tal. Não, cara, fiz um teste rápido hoje, sabe? A gente precisa tornar isso coisas do cotidiano, porque é a nossa realidade, gente, isso é normal. Tipo, todo mundo transa aqui. E se não transa, então tudo bem também, não tem problema. Só que assim, quem transa bastante tem tecnologia, e a gente está aí nesses estudos para contemplar todo mundo. Na PrEP, por exemplo, não existem outros estudos, então homens trans, pessoas transmasculinas não podem tomar PrEP sob demanda, porque não existe estudo com essa população, então não sabe se isso contempla. Para quem não sabe, a PrEP é um comprimidinho que você toma todos os dias, é uma profilaxia pré-exposição. Então tu toma ela todos os dias e ela vai te proteger contra o vírus do HIV. No caso de homens trans, pessoas com vagina, tu tem que tomar essa medicação durante 24 dias, se eu não me engano, seguidos, sem interromper. E quando a gente fala em PrEP sob demanda, tu pode tomar sob demanda, tipo, porra, vou transar amanhã. Então tu faz um cálculo lá e toma ela conforme a tua demanda. Pessoas com vagina não podem fazer isso, porque ela tem uma diferença de proteção entre a mucosa anal e a mucosa vaginal. Então, não existem estudos com essa população sobre PEPs com demanda, então as pessoas não podem tomar dessa maneira, e não existe porque eles não entendiam que a gente seria uma população que poderia fazer uso dessas tecnologias aí que o SUS contempla, enfim. Então, quando a gente fala em métodos de prevenção, a gente não tem que pensar, só em camisinha, só em PrEP. Isso é um comportamento, a prevenção ela é um comportamento. Eu trago aqui, por exemplo, a prevenção combinada, porque existem várias formas. Tem gente que não se contempla com PrEP, tem gente que não gosta. Agora a gente vem aí com um estudo que já comprovou a eficácia da PrEP injetável, que é de 2 em 2 meses. É para uma outra galera que não curte tomar comprimido, daqui a pouco a gente já está num estudo de vacina. Então, a gente, enquanto pesquisa clínica, principalmente nessa área, a gente procura, óbvio, estudar várias formas e várias tecnologias cada vez melhores que se tornam disponíveis e contemplem cada pessoa. Tá aí, as tecnologias estão aí. Então, usem a que vocês se sentirem contemplados. Existe uma coisa muito importante que eu descobri estudando essa semana, de que pessoas que tomam a testosterona tem uma chance maior de contrair, sim, HIV. Homens trans têm mais chance do que mulheres trans e travestis. Por quê? Por causa do ressecamento da mucosa vaginal, fissura, coisa e tal. Existe isso com o uso da testosterona, tá, galera? A gente perde um pouco a questão da lubrificação. Então, pode acontecer uma fissura e tal, HPV, ISTs, HIV. Então, o uso da testosterona, ela nos torna um pouco mais vulneráveis por causa disso. A gente sabe de que a situação de mulheres trans e travestis, por toda uma questão realmente, é outra coisa, é outra demanda, mas a gente precisa saber também que existem homens trans que vivem na rua, que estão na rua, que sofrem violências, muito mais por causa daquilo, então vou mostrar vou te provar que tu não é homem, essas coisas são violentadas. Então a gente fala muito sobre essas meninas trans e travestis, mas a gente esquece também um pouco da nossa população ali que está na rua de alguma forma ou não. Onde que eu encontro? São Paulo, hoje tem PrEP na rua, que é muito bacana essa ação que eles fazem. Tem PrEP disponibilizada também em 25 lugares de São Paulo e cada vez mais. Então, todas as pessoas que se entendem que estão aí dentro porque existe umas regrinhas ali para ver se tu realmente se encaixa nesse perfil. Pessoas que transam com mais de 5 pessoas por mês, não usam camisinha, fazem uso de drogas, todas essas pessoas têm direito aí a PrEP disponível no SUS. Aqui tem uma pesquisa, que é uma pesquisa que a gente está construindo, que é a pesquisa que eu comentei com vocês, que é uma pesquisa em parceria com a Universidade de Washington, tá?
de que a gente está conseguindo gerar dados sobre a população transmasculina e vai ser uma das primeiras vezes no Brasil que a gente vai ter dados realmente ali, dados concretos, né? E que a gente vai conseguir pegar esses dados e apresentar ali dentro da coordenadoria para a construção de políticas de acesso da nossa população, porque através dessas pesquisas a gente consegue fazer isso, a gente consegue bater lá na porta e dizer, cara, seguinte, ó, o que vocês estão fazendo não está funcionando e está aqui a prova, está aqui meus dados. Então, através desses dados, a gente consegue trazer isso. Eu vou depois disponibilizar para vocês. Eu trouxe aqui, tipo, como referência, a cartilha de saúde de homens trans, pessoas transmasculinas. É uma cartilha um pouco antiga, mas é uma cartilha super bacana, super completa. Dicas de leitura, eu acho muito importante. Tipo, cara, o Paul, não sei se vocês conhecem, o Preciado, ele é um cara sensacional. Ele traz muito essa questão de, tipo, uso de sexo, drogas, a farmacopornografia, né, que é uma coisa que a gente fala, o quanto é linkado essa questão do hormônio e pornografia, tipo, a gente é induzido a isso, de certa forma, a pornografia, ela é induzida para pessoas trans, a gente sabe, os dados aí já dizem isso, então são referências muito legais e que trazem aí, principalmente, vivências e experiências de pessoas transmasculinas, porque é o que eu digo para vocês, galera, tipo, se vocês querem realmente saber sobre essa população, estudem essa população, leiam sobre essa população, mas leiam de pessoas que escrevam, que fazem de parte dessa população, consumam principalmente conteúdos dessa galera trans, pessoas transmasculinas, pessoas não binárias, tipo, que vem trazendo aí cada vez mais referência. Aqui tá minhas redes, queria agradecer muito vocês, pedir desculpa aí porque foi um pouco rápido, tecnologia, mas enfim, eu fico muito feliz por ter essa quantidade de pessoas aqui, pelo trabalho que a galera do Ibrate está fazendo, que é sensacional.